Olá, meus amigos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso estudo de hoje está no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós nos deteremos a refletir especificamente sobre os itens 14 e 15. Como vocês sabem, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz algumas divisões. Em alguns pontos ele traz comentários dos espíritos, e em outros ele traz reflexões feitas por ele mesmo, e em outros momentos alguns trechos do Evangelho. Nesses itens específicos, nós vamos estar fazendo reflexão sobre duas orientações dos espíritos relacionadas ao perdão. Vamos fazer a leitura e durante a leitura tecer alguns comentários. Então se inicia assim o trecho. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7? Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Logo de início, os Espíritos estão trazendo reflexão para um trecho que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22. É um diálogo de Jesus com Pedro, onde Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar ao seu irmão. A um irmão que por acaso cometeu algum erro contra ele. Alguns estudiosos do Evangelho vão dizer que naquela época era muito comum ter um limite para o perdão. Então, um limite aproximado eram de 3 a 4 vezes para quando um irmão, alguém cometesse um erro. E então Pedro, querendo parecer misericordioso, vai até Jesus e diz assim: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, querendo arredondar esse número. E então Jesus acaba fazendo uma multiplicação bem maior para Pedro. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E os Espíritos nos trazem uma reflexão bem interessante. Nos dizem assim: esses ensinamentos de Jesus, eles devem percutir a inteligência e falar alto ao nosso coração. Trazendo a reflexão dessas palavras, elas querem dizer que esses ensinos, eles devem vibrar na nossa consciência, na nossa razão, mas também no nosso sentimento. Nós sabemos que falar de perdão é um desafio bem grande para a maioria de nós, especialmente porque perdoar alguém envolve renúncia, envolve abrir mão de algo, geralmente a deixar o orgulho de lado, a ultrapassar alguma dificuldade, a vencer o rancor. Então passa por um nível dos sentimentos, passa por um nível mais subjetivo da existência humana. Então, quando os Espíritos dizem esse ensino de Jesus deve atingir a inteligência e falar alto também no vosso coração, nós entendemos nesse sentido também que esse ensino deve envolver o nosso entendimento das coisas, mas também o nosso sentimento. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Aqui nós podemos entender que ele está falando da oração do Pai Nosso. E lá também Jesus nos fala do perdão. Perdoaremos ou seremos perdoados na medida em que nós perdoamos os nossos irmãos, ou essa proporção ela deve ser feita da mesma maneira. Então, à medida que eu perdoo meu irmão, Deus também me perdoa dos meus erros, me perdoa dos meus equívocos. E se nós formos colocar na balança essa proporção, ela vai estar sempre desigual, porque a misericórdia divina para conosco ela sempre é muito maior
muito maior do que muitas vezes os sentimentos que nós nutrimos pelos nossos irmãos, especialmente aqueles que são mais próximos, aqueles que muitas vezes estão na nossa família, no nosso contexto familiar, muitas vezes são desafetos do passado e vêm para reajuste. Então, a todo momento nós somos convidados a nos desafiar a exercer esse perdão. Então, quando repetimos diariamente, perdoa-nos, Senhor, dos nossos erros, à medida em que nós perdoamos os nossos irmãos, é uma reflexão que precisamos fazer, não só, como disse no início da mensagem, no nível cognitivo, racional, intelectual, da inteligência, mas também no nível sentimental, no nível do nosso coração. Será que esse perdão é só de boca para fora? Ou será que ele realmente reflete o nosso sentimento? Continuam os Espíritos. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna a criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Duas reflexões importantes para que pensemos. A primeira é em relação à misericórdia divina. Como já dissemos, essa proporção ela nos parece ser sempre desigual. Mas se Deus, que é tão misericordioso para conosco, nos dá todo dia uma oportunidade de recomeçar, nos favorece a encarnação, muitas vezes e inúmeras vezes, voltando ao orbe, às vezes num contexto mais favorável, outras vezes não, mas simbolizando aí oportunidade e também refazimento, que caracteriza perdão e misericórdia divina infinita para conosco. Então, diante de toda essa assistência que nos é ofertada, será que nós já conseguimos olhar para o outro e agir com esse mesmo amor, com essa mesma misericórdia que Deus nos favorece todos os dias? E outra reflexão interessante que os Espíritos nos trazem nesse trecho é que o perdão torna a criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias, porque fortalece a alma daquele que perdoa. Fortalece em todos os sentidos, porque à medida em que nós perdoamos, à medida em que nós relevamos as pequenas coisas ou as maiores, nós vamos exercitando e criando, vamos dizer assim, uma couraça moral. É uma couraça que nos envolve e que também vai impactar no nível físico, na nossa imunidade, na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Então, o perdão, ele age como uma terapia, ele age como uma profilaxia diante daquilo que nós possamos nos tornar vulneráveis caso nós não venhamos a perdoar. E aí nós podemos trazer um exemplo bem simples disso, mas relacionado ao dia a dia ou até mesmo à lei de causa e efeito, quando pensamos, por exemplo, na vida do benfeitor, do nosso querido Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Em um determinado momento da sua trajetória, ele, quando chega em uma cidade, no livro Há 2000 anos, ele encontra com alguns escravos judeus. E um jovem escravo, muito revoltado com o domínio romano naquela cidade, ele acaba apedrejando aquele cortejo que vem com o senador nessa época. O nosso benfeitor era senador romano, e aquilo deixa ele tão transtornado que ele dá uma dura punição para o escravo que faz isso. Mas o pai desse escravo acaba guardando essa dor, essa punição de ter o filho levado para longe por muito tempo. E
ao desenrolar da vida do benfeitor, nós vamos ver que aquela atitude impensada, onde ele agiu com falta de misericórdia, repercutiu mais à frente em desdobramentos na vida dele inimagináveis de dor e sofrimento. Porque aquele ser ofendido, pai daquele escravo que tinha por nome André de Georas, fez de tudo para se vingar, sequestrando até o próprio filho do benfeitor, do Emmanuel, que na época era senador. Então, vocês vão poder ter mais detalhes desse trecho, desse caso, no livro Há 2000 anos. Mas uma atitude impensada do senador levou a ele inúmeros sofrimentos. É um pequeno exemplo, num nível mais prático, no nível físico, do que o perdão e a misericórdia poderiam ter feito na vida dele. E falando ainda de Emmanuel, quando nós pensamos também nas inúmeras relações que ele estabeleceu, inclusive com a esposa Lívia, quando em muitos momentos do relacionamento dele de casal é colocada por outras pessoas a conduta dela como sendo infiel e indigna, e em nenhum momento ele deixa que o amor que ele sente por ela, que era muito grande, sobrepor as dúvidas, os desencontros que pessoas externas colocam nesse relacionamento. E ele acaba se distanciando dela, se distanciando tanto que ela chega a avançar muito rumo à evolução, rumo a Jesus, e ele acaba ficando para trás por própria escolha, por não agir com misericórdia, por não agir com amor, por não usar do perdão, por deixar que o egoísmo falasse mais alto no seu coração. Ele impediu que o caminho dele rumo a Jesus, rumo à felicidade, fosse adiado. Então, são exemplos que Chico Xavier nos traz nos livros, que o próprio Emmanuel cita por suas mãos de sua vida, para que pensemos em nossas vidas, para que aproveitemos cada oportunidade no cotidiano para exercitar esse amor, para exercitar o perdão, mesmo que por muitas vezes nós sintamos no nosso coração que haja uma ofensa profunda, mas a lição que o Cristo nos deu e nos ensinou através do seu exemplo no seu último instante na cruz é algo bastante válido que nós devemos pensar, devemos meditar, devemos tentar superar esses sentimentos que nos sufocam, tentando aliar o sentimento e a razão e o entendimento à luz da doutrina espírita. Dando seguimento aqui à leitura, continua as reflexões. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará assenteis, que vos assenteis à sua direita. E aqui uma nova lição. Geralmente, quando nós estamos em algum embate, em algum conflito, muitas vezes nós não desejamos abrir guarda ou então abrir mão de que a nossa opinião prepondere, a nossa visão. E isso está muito atual hoje em dia, nos relacionamentos, nas discussões, nas redes sociais. Então essa lição também é bem interessante. À medida em que nós amarmos, perdoarmos, à medida em que nós sejamos benevolentes com os outros, a misericórdia divina será para conosco. Diante de tudo aquilo que nós ainda precisamos resgatar, é uma lição importante, uma lição bendita que nós precisamos trazer para a nossa vida, no sentido de amenizar o nosso sofrimento. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sobre as suas vistas. E prossegue com amor na tarefa ingrata, a que teu começo faz 18 séculos.
e aqui a mensagem é de 1862, ele se refere a Jesus, a pleiade de espíritos que acompanham Jesus. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede, ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. E ele continua: aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. E aí, nós lembramos daquela velha lição do Santo Agostinho, de que todas as noites antes de dormir, ele indicava aquele momento que nós devíamos fazer uma reflexão sobre os atos do nosso dia. Será que durante esses dias de hoje eu consegui ser mais piedoso, ser mais amoroso, ser mais caridoso, conseguir relevar as ofensas ou aquilo que eu penso que foram ofensas? E aí poderemos dizer, como esse Espírito está orientando aqui: feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo. Esse foi o item 14. E no item 15 nós temos um comentário do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tem inúmeras lições relacionadas ao perdão. A própria vida dele é uma lição de perdão relacionada à misericórdia divina. Nós observamos que Paulo, antes de conhecer Jesus, tinha uma personalidade muito forte, era um homem muito duro, muito exigente. Perdoar para ele era muito difícil. Tanto como relata lá no livro Paulo e Estevão, que quando ele descobre, ele era noivo de Abigail, trazendo aí para quem não leu o livro, fica o convite para fazer a leitura. Quando ele era noivo de Abigail, fazendo aí um spoiler, antecipando aí um pouco o livro, que ele descobre que Abigail é irmã de Estevão, irmã de Gesiel, homem no qual ele perseguiu, ele fez o possível para que fosse apedrejado. Ele não consegue superar essa dificuldade e acaba rompendo com a noiva que era para ele um ideal de beleza, um ideal de virtude, um ideal de espiritualidade, vamos dizer assim. Abigail tinha inúmeras qualidades, mas ele não conseguiu superar e acabou rompendo o noivado. E posteriormente isso vai ter repercussões não só na vida pessoal dele, mas também na vida dela, porque ela se sentiu tão ofendida, se sentiu tão transtornada que aquilo começou a afetá-la emocionalmente e ela acabou falecendo de tanta tristeza, apesar de que antes de falecer ele ainda conseguiu ter contato com ela e refazer os laços, mas já era tarde. Mas é um exemplo patente da vida dele, de que se ele tivesse usado de perdão, de amor, de misericórdia, o caminho dele teria sido menos doloroso. E aí Paulo vai deixar algumas lições aqui pra gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, Paulo era bem duro,
exigente, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? E aí nós vamos lembrar da lição anterior. À medida em que nós perdoamos, seremos perdoados. Como é que nós queremos que Deus use de misericórdia para conosco se nós não usamos de misericórdia para com os outros? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para serdes indulgente e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que em dada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis o que o vosso mérito cresça. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém. E para nós, meus amigos espíritas, essa conduta já não é mais aceitável, porque nós sabemos que Deus sabe tudo o que se passa no nosso coração. É melhor fazer como Divaldo, outro dia comentando sobre o perdão, falava, ser sincero, dizer, eu estou tentando perdoar, eu estou exercitando ainda, mas ainda não consigo, do que ter uma postura hipócrita. Quantos não dizem, perdoe e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza, de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. São as lições de Paulo em relação ao perdão e o convite que fica para a gente, que a gente possa pensar como nós estamos em relação a esse movimento de perdoar aqueles que nos ofendem. É um exercício que nós precisamos nos desafiar e não fugir quando as dificuldades vierem. No livro Consolador, é feita uma pergunta ao Espírito de Emmanuel sobre o perdão. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? E Emmanuel responde, a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, bastante penosos. E quem conhece a biografia de Emmanuel sabe bem do que ele está falando. Nós comentávamos um pouco da vida dele. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, meus amigos, essa reflexão final de Emmanuel que nós trazemos aqui para fechar o nosso comentário, o nosso humilde comentário do Evangelho.
Toda vez que alguém nos ofende, nos magoa, nos maltrata, é bem possível, como diz Maria Dolores, que essa pessoa esteja no nível de inconsciência, de doença, de dor. E por mais que seja difícil e doloroso, é preciso que nós comecemos a trilhar os caminhos do perdão e do amor ao próximo, se nós quisermos estar reunidos junto a Jesus, junto a essa terra nova que é uma terra espiritual, destinada àqueles que decidiram mudar o caminho, seguir uma nova jornada. Ficam as reflexões e que Jesus nos abençoe, que possamos cada dia mais estar fortalecidos, especialmente nesse momento onde muitos de nós estão nas residências, junto às famílias, tendo que no cotidiano praticar bem mais o Evangelho que nós tanto amamos. Que cada um possa se sentir fortalecido e amparado e na certeza de que Jesus nunca nos falta, está sempre conosco, desde que nós nos esforcemos também para caminhar com Ele. Um abraço a todos e muita paz.